Lucas capítulo 7, vamos ler apenas o versículo 15, que diz assim: o moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. Amém? Fecha os teus olhos e vamos orar. No nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por nós estarmos aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos permitiu oferecer a Ti nesta noite e por tudo que nós já recebemos de Ti também nesta noite, Senhor. Pois a Tua palavra tem falado com muitos aqui desde o início. Senhor, eu quero neste momento, mais uma vez, Te pedir humildemente, Senhor, que o Senhor tome a minha vida para ministrar a Tua palavra, a Tua igreja. Que o Senhor venha tomar a vida de cada um de nós para ouvirmos, compreendermos, Senhor, a Tua palavra que vai nos falar. Que cada um de nós seja ministrado nesta noite pelo Teu Espírito Santo. É o que eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amados irmãos. Meus queridos, essa passagem bíblica que nós lemos quando o presbítero Donizete começou o culto e ele leu lá em Lucas capítulo 6, mais um pouquinho ele já ia ler a mensagem que eu tinha reservado para esta noite. Porque logo depois do capítulo 6 que ele leu, nós temos a passagem onde Jesus está na cidade de Cafarnaum e depois de operar um milagre ali curando o empregado do centurião romano, Jesus então segue a sua trajetória indo, às aldeias, às vilas, às cidades, anunciando o reino de Deus. E Jesus percorre uma distância de mais ou menos entre 30 a 50 quilômetros até chegar na entrada da cidade de Naim. Eu digo 30 a 50 quilômetros porque há muita divergência entre os historiadores. Uns dizem que Jesus tomou um caminho, outros dizem que ele tomou outro, então dependendo do caminho a distância era um pouco maior. Mas o que importa é que Jesus chega na cidade de Naim e junto com Jesus estava uma grande multidão, E a multidão que seguia Jesus estava sempre alegre. Mesmo aqueles que chegavam tristes quando tinham um encontro com Jesus e Jesus operava um milagre na vida das pessoas, uma palavra de Jesus na vida das pessoas, e logo a tristeza ia embora e as pessoas se tornavam alegres também e seguiam Jesus adorando a Ele, adorando ao Senhor a todo momento e anunciando e dizendo: olha, chegou o profeta de Deus em Israel. Então com Jesus vai esta multidão. Mas do outro lado da cidade está saindo dos portões da cidade um cortejo com uma multidão bem menor do que a que acompanhava Jesus. E essa multidão não é uma multidão feliz, não é uma multidão alegre. É uma multidão que está triste. Algumas pessoas estão chorando, lamentando a morte de um rapaz, filho de uma viúva. A mulher, a pobre viúva, também está desesperada, visivelmente desesperada. Essa mulher está angustiada porque ela sabe que, de acordo com a tradição da época, o seu futuro estaria comprometido, porque ela não teria mais esposo, aliás, não tinha mais esposo e agora não tinha mais também filho, e não teria, pela sua idade, dificilmente haveria algum parente que pudesse remi-la para cuidar dela. Então o futuro daquela mulher também está comprometido. E por que o futuro da mulher está comprometido? Por que a multidão está chorando? Por que a mulher está tão desesperada? Simples, porque essa mulher sofreu uma perda significativa na sua vida. E aliás, até antes de continuar a mensagem, é muito importante a gente conceituar, definir o que significa a palavra perda, porque essa palavra, ela vem do latim, que é perdida, que quer dizer sentir falta de alguma coisa, ou ser privado de alguma coisa que você possuía, um prejuízo que você sofre, uma derrota, ausência de alguma coisa que você tinha, mas que se foi. Na verdade, é um ditado que diz que você não pode perder o que você nunca teve, porque perda é prejuízo, é dano.
Então nós vamos ver que também tem pessoas que falam assim, às vezes, que nem toda perda é ruim. Até concordo com você também, porque às vezes tem perdas que são para a glória de Deus, né? Você até fala, graças a Deus que se foi, né? Mas não é o caso aqui. Nesse caso específico, a perda gerou uma consequência. Como toda perda vai gerar uma consequência, seja boa para alguns, eu vou ir para outros, mas a perda gera consequências. E existem muitos tipos de perdas que nós podemos sofrer na vida, né? A gente pode falar, por exemplo, de perda familiar, sei lá, perda esportiva, perda material, perda familiar, perda amorosa. Existe uma infinidade de tipos de perdas. Mas eu quero falar com vocês sobre 4 tipos de perdas apenas nessa noite. Primeiro, eu classificaria, né, algumas perdas como no grupo das perdas mínimas. É aquele tipo de coisa que você perde, mas que pode ser reparado. Ou seja, alguma coisa que você perdeu em algum momento da vida. Aliás, eu acho que esse é o tipo de perda mais comum, né, na vida das pessoas. Você perde alguma coisa, mas você, com o tempo, recupera. Ou um exemplo bíblico disso, Lucas capítulo 15, versículo 8 e 9, a gente tem a parábola da moeda perdida. Aquela mulher, ela perdeu uma moeda, mas era uma perda mínima, embora a moeda tivesse um grande valor, porque ela sabia onde estava a moeda. Então, o que ela teve que fazer? Ela teve que se esforçar, ela teve que pegar a vassoura, ela teve que varrer a casa. Diga-se de passagem que eu acho que ela não varria a casa há muito tempo, porque a moeda estava escondida no meio das poeiras. E aquela mulher, então, ela vai, começa a varrer a casa, e ela sabe que em algum momento ela vai encontrar a moeda que está perdida dentro de casa. Quando ela encontra, ela chama as amigas e faz uma grande festa e diz: eu encontrei a minha moeda que estava perdida. Então essa é a perda mínima, aquela perda que geralmente você tem na vida, mas que você sabe que em algum momento você pode recuperá-la, porque você sabe como fazer. Mas tem também outro tipo de perda, que são as perdas substanciais, né? Esse tipo de perda, ela é um pouco mais grave do que a primeira, mas mesmo assim também é possível recuperá-la, porém não depende só de você. Depende de fatores externos, depende às vezes de situações, depende de pessoas, depende de decisões. E um exemplo bíblico que nós podemos citar é do filho pródigo. Lá em Lucas, no capítulo 15 também, versículo 20 a 24, tem a história do filho que pediu ao pai a parte da herança, e depois ele partiu e foi embora. E a Bíblia diz que ele viveu dissolutamente com o dinheiro que ele recebeu do seu pai. Enquanto isso, na outra ponta, o pai que tinha perdido o filho, ele tem a esperança de que em algum momento o filho pode voltar. O pai conhece o filho, e ele sabia que aquela seria uma aventura, mas ele não tem a garantia se o filho vai voltar. Então, as perdas substanciais, assim, você pode sim recuperá-la, mas não existe garantia, porque não depende só de você. Aquele pai, ele crê que o filho vai voltar, mas ele não tem a garantia que o filho vai voltar, porque a decisão não dependia dele, dependia do filho. Então esse é o tipo de perdas substanciais, aquela perda que você tem e você depende de alguém, ou depende de fatores externos, de alguma circunstância, para que você possa recuperar, mas ela é possível de se recuperar. Agora tem um terceiro tipo de perda, e é desse que eu quero dedicar a palavra nesta noite. Eu não sei se o termo está correto, gente, porque esses termos aqui não são termos que eu busquei na internet, não. São termos que eu acabo de definir agora. Quem sabe eu estou criando aqui agora um novo conceito de perdas, né? Então, se for, nós vamos saber depois. Mas eu chamaria de perda total. O que é a perda total? Esse é o tipo de perda que não tem restituição, que não tem esperança. A pessoa não tem esperança de rever ou reaver aquilo que se perdeu. É uma perda dolorosa. Geralmente a perda total, ela é dolorosa porque ela pode envolver bens e pode envolver principalmente pessoas. Eu não sei se alguém aqui já passou em algum momento da sua vida por alguma perda dessa natureza.
Mas quem já teve alguma perda total, seja de coisas, de bens, ou principalmente de pessoas, de entes queridos, sabe muito bem o que eu estou falando. Eu, como pastor, muitas vezes já tive que realizar cultos fúnebres. E se tem uma coisa difícil de fazer, é realizar um culto fúnebre. Principalmente quando nem todas as pessoas creem em conversar com as pessoas, e às vezes você não tem palavras para dizer à família. Não é algo tão simples, tão corriqueiro, aliás, tão comum assim de dizer. E é exatamente essa perda que a mulher viúva de Naim tem quando ela está seguindo o cortejo do funeral do seu filho. Essa mulher perdeu seu filho para sempre. O choro dela, o desespero dela, a angústia dela, tudo isso é insuficiente para trazer de volta o seu filho à vida. O destino desta mulher foi traçado a partir do momento que o seu filho, o único filho, morreu. Ela não tinha um segundo filho. Ela não tinha alguém que pudesse, naquele momento, substituir essa perda. Se ela era viúva, subentende-se que ela já tinha perdido o marido. Mas quando ela perde o marido, ela ainda tem esperança no filho, mas agora ela perde o filho também. Então o futuro dessa mulher foi traçado a partir desta perda, até que surge no seu caminho Jesus. Oh, meus irmãos, como é maravilhoso quando Jesus entra na vida de alguém para mudar a sua história, para mudar a situação dessa pessoa. Jesus foi ao encontro do cortejo. É outra coisa interessante que me chama a atenção aqui, porque não foi a mulher que foi ao encontro de Jesus. Não foi alguém da multidão que estava com a mulher, que quando percebeu que Jesus estava vindo, correu, se aproximou de Jesus, se prostrou diante de Jesus e pediu misericórdia. Interessante que ninguém vai até Jesus clamar pela ajuda de Jesus. Ninguém orou. Não tinha ninguém ali dizendo: Senhor Jesus, tem misericórdia da pobre viúva. Mas a iniciativa partiu de Jesus. Quando Jesus sai de Cafarnaum, e ele diz: nós vamos nesta direção, e Jesus segue em direção a Naim, lá na cidade de Naim estava acontecendo o que? O velório do rapaz. As pessoas estavam lá chorando a desgraça daquela mulher, e Jesus, já sabendo do desespero, da angústia, da perda daquela mulher, ele vai ao encontro dela. Sabe o que eu quero dizer para vocês aqui nesta noite, quem sabe especialmente para alguém, é que Jesus está indo ao teu encontro para fazer um milagre na tua vida. Amém? Só quem crê, então glória a Deus e aplaude o Senhor. É interessante que Jesus vai na hora certa, no momento certo. Jesus chega na hora que o corpo está saindo e Jesus está entrando na cidade. E eu fiquei me perguntando por que Jesus sentiu pena dessa mulher. Gente, todo dia deveria morrer alguém em algum lugar ali perto. Provavelmente haviam outras viúvas que também perderam os filhos. Mas é interessante que, embora ninguém estivesse orando ou pedindo a ajuda de Jesus, Jesus sabe do sofrimento daquela mulher, porque ela já tinha passado por esse processo anteriormente, quando ela perdeu o seu esposo, e ela depositou toda a sua esperança naquele filho. A Bíblia não diz se o esposo dela morreu quando o menino era criança, ainda novo, se ela teve que criá-lo sozinho, ou se o marido tinha morrido recentemente. Eu até imagino que ela tenha criado esse filho, na maior parte da sua vida, sozinho. Então todo o esforço, toda a dedicação daquela mulher, o cuidado que ela tem com o filho. Mas Jesus sente pena dela porque ela perde o que era único. Você não pode substituir um filho. Você pode ter 10 filhos, 15 filhos, temos que ter até mais do que isso. Mas você não pode substituir um filho. Então, quando ela pega ali, Jesus, ele sente a dor daquela mulher, da mulher que está chorando porque sabe que ninguém vai poder restituir a sua perda.
Aquilo ali era o fim de todas as suas esperanças. Além de perder o esposo, perder o filho, essa mulher estava sob risco de perder tudo o que ela tinha e ficar desamparada. Então não é só a consequência da perda de um ente, mas é também a consequência da perda de ter que perder tudo que ela tinha. Ela está sem destino, porque o destino dela acaba de ser selado com a morte do filho. Mas quando Jesus entra na história, Jesus entra para mudar toda e qualquer situação. As palavras de Jesus vão mudar a história de vida dessa mulher para sempre. Tem um hino na harpa cristã, a irmã Iraí gosta de cantar esse hino nas consagrações aqui de manhã, que é o hino 505 da harpa cristã, que fala assim: as palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz as palavras de Jesus. As palavras de Jesus vão mudar, porque ela muda a circunstância daquela mulher. É interessante que a primeira palavra que Jesus vai dizer para a mulher, ela está chorando, ela está seguindo o cortejo fúnebre de seu filho, e aí Jesus chega para a mulher, se aproxima dela e fala assim para ela: não chores. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você diria para alguém enlutado que está sepultando um ente querido? Você chegar no velório de alguém, imagine uma viúva que só tinha um filho, que acabou de morrer. O que você diria para uma pessoa dessa? Porque às vezes é até melhor ficar quieto, né, irmãos? Porque às vezes as pessoas buscam palavras. Eu não sei buscar palavras. Eu, quando morre alguém, eu chego para a pessoa e falo meus profundos sentimentos, meus pêsames, porque eu sinto o pesar da pessoa. Mas eu não ficar dizendo para a pessoa: não, Deus vai cuidar de você. Olha, quem já passou por isso sabe o quanto é duro. Alguém chegar e falar assim para você: não se preocupa não, está tudo bem. Mas não estava tudo bem. Agora Jesus chega para essa mulher que perdeu tudo, e Jesus diz para ela o que: não chore. Quando Jesus diz essa palavra para a mulher, ela poderia reagir e dizer assim: como não chorar? Como não lamentar? Como que você quer que eu fique calada diante de uma perda tão significante quanto essa? Mas as palavras de Jesus acalmam o coração daquela mulher. E quando eu estava lendo essa palavra, eu estava imaginando que as palavras de Jesus estavam expressando o que estava para acontecer na vida daquela mulher. Quando Jesus fala assim: não chores, eu penso que o que Jesus na verdade estava querendo dizer para ela é o seguinte: não se preocupe, fique calma, não se desespere. Eu cheguei aqui para resolver o teu problema, eu cheguei aqui para te dar solução. Porque naquele momento a mulher se cala. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 4 e versículo 5, o Senhor dá uma instrução para o profeta Ezequiel. E eu penso, querido, que às vezes a gente deveria ser mais ousados em dizer palavras que possam expressar a grandeza de Deus acerca de nós e do futuro de alguém por quem nós oramos. E a gente deveria às vezes ser mais ousados para usar a palavra de Deus com autoridade, para poder decretar a bênção do Senhor sobre a vida de alguém, no nome do Senhor. Porque lá no livro do profeta Ezequiel, ele está diante de um vale cheio de ossos secos, não tem vida. Você já viu algum defunto cadavérico? Não sei qual que é o termo, né? Mas imagine, lá dentro de um caixão, só os ossinhos de alguém. E aí você chegar e falar assim: ô defunto, levanta daí. Bom, primeiro que você levantar, você vai sair correndo. Mas o profeta, ele está vendo aquele monte de ossos empilhados, e aí o Senhor fala para ele, né? Você acredita que esses ossos podem reviver? Qual que é a palavra do profeta? Senhor, tu sabes. E o que o
o Senhor diz para ele? Fala assim, olha, profetize a estes ossos secos. E no final do versículo diz assim, vocês terão vida. Olha o que o Senhor está dizendo para o profeta: diga para os ossos, vocês vão ter vida, eu vou mudar essa situação. Então a palavra de Jesus aqui para essa mulher, quando ele diz, não chore, ele está dizendo para ela o seguinte: não se preocupe, eu vou dar um jeito, eu vou resolver isso. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, meu irmão, nesta noite. Deus está cuidando de você e da sua família, amém? Você crê nisso? Dá um toque no ombro do teu irmão aí, desperta ele aí, fala para ele: Deus está cuidando de você, Deus está cuidando. As palavras de Jesus não é demagogia, não são palavras decoradas para se dizer no funeral. As palavras de Jesus não são palavras que ele buscou inspiração na literatura de como enfrentar, do que dizer em determinadas situações, não. As palavras de Jesus são simples, mas elas saem do fundo da sua alma, do seu coração para aquela mulher. E Jesus está dizendo, não chore, porque ele tinha autoridade para poder dizer aquilo. Eu fico imaginando, queridos, se aquela mulher pudesse pelo menos imaginar, né? Eu imaginando que ela poderia imaginar que como seria o dia seguinte dela. Porque no momento que Jesus diz para ela, não chore, e a mulher para de chorar, dali a alguns minutos, dali a alguns instantes, Jesus vai operar um milagre tão grande na vida daquela mulher, que no dia seguinte, ao invés de estar chorando, a mulher estava saltando de alegria e tomando chá da tarde com o filho em casa. Oh, glória a Deus. A segunda palavra que Jesus diz. Então primeiro Jesus vai à mulher, Jesus vai a quem está sofrendo, Jesus vai a quem está precisando de ajuda, e ele dá uma palavra para a mulher, uma palavra de consolo. Mas agora Jesus se volta para onde? Para o defunto. Jesus se volta agora para o corpo do rapaz que estava estendido, ou seja, Jesus se volta agora para o problema que estava afligindo aquela mulher. Então primeiro Jesus trata do coração, da alma, das emoções daquela mulher, e depois Jesus vai resolver o problema dela. Primeiro Jesus diz para ela, fica tranquila. E agora Jesus ele vai até onde estava o corpo daquele menino, e com uma palavra Jesus resolve todos os problemas daquela mulher. Eu vou repetir para você, com umas palavras, poucas palavras, Jesus resolveu o problema daquela mulher. Ele chegou, acho que Jesus ficou olhando assim para aquele corpo estendido e falou: você é a razão dela estar chorando? É por causa de você? Então peraí, moço, levanta, vai para aquele encontro com a tua mãe, sai daí, rapaz. Olha como que Jesus age. Eu fico imaginando que se aquela mulher não tivesse parado para ouvir as palavras de Jesus, você já imaginou se a mulher continuasse chorando? Será que haveria milagre? O que você acha? Se a mulher continuasse descabelada, dizendo: ah, Senhor, tem misericórdia, meu filho morreu, não teria milagre. Se a multidão continuasse chorando, não teria milagre. Se a multidão não parasse para ouvir as palavras de Jesus, não teria milagre. Imagine Jesus querendo ressuscitar o morto e o povo carregando o morto. E Jesus dizendo: ei, para aí, eu quero resolver o problema. Oh, não dá tempo porque já morreu. Mas quando Jesus trata primeiro com a mulher, ele traz esperança, ele traz consolo. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus libera uma palavra sobre a tua vida, simplesmente creia naquilo que o Senhor está dizendo para você através da sua palavra, e deixa que o resto ele vai resolver depois. Primeiro Deus quer cuidar de você, da tua alma. Não haveria milagres se as primeiras palavras de Jesus fossem ignoradas. Quando o cortejo parou, está todo mundo em silêncio.
Lá em Lamentações capítulo 3, versículo 26, tem uma palavra que eu amo, esta palavra, que diz assim: é melhor você ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Deus não age na tua agitação. Deus não age quando você fica focado no problema e esquece de parar para ouvir o que Deus está dizendo. Deus age quando a gente fica em silêncio. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Está todo mundo em silêncio. O povo para, a mulher se cala. As carpinteiras, como eram chamadas, mulheres contratadas para chorar ou para acourar durante o cortejo de alguém, está todo mundo quieto, esperando para ver o que Jesus vai fazer. E aí isso me lembra de uma outra passagem bíblica, lá em Êxodo capítulo 14, versículo 13 e 14, quando a palavra do Senhor diz que o povo de Israel estava desesperado diante do Mar Vermelho, e o povo está retrucando com Moisés, o povo está brigando com Moisés, o povo está gritando, desesperado, porque acharam que seria o fim. De repente Moisés se levanta e diz para o povo assim: não tenham medo, fiquem firmes e vocês vão ver que o Senhor vai salvar vocês hoje. Quando o povo se calou, o mar se abriu. Ei, fique em silêncio e deixa Deus agir na tua vida. Se o Senhor já falou com você nesta noite, ou se Deus já tem falado com você em outros momentos, então aprenda a ficar em silêncio, porque quando a multidão está em silêncio, ali haviam dois grupos de pessoas reunidos. De um lado, o grupo representando a vida, que adorava Jesus, que celebrava Jesus, e do outro lado, a morte, representada por aqueles que acompanhavam o cortejo do rapaz. Ali estavam reunidos a tristeza e a alegria. Quem vai vencer? A vida ou a morte? Quem vai vencer? A tristeza ou a alegria? Então Jesus diz as palavras que resolve tudo: moço, eu ordeno, levante-se. E naquele momento o silêncio se rompeu, a tristeza foi embora, a alegria dominou aquele povo, e foram todos celebrando a vida, porque Jesus deu vida para aquele rapaz. Ei, queridos, você tem alguma perda total na tua vida? O que você perdeu que não dá para recuperar? Escute a palavra do Senhor nesta noite. Deus pode restituir. Essa é uma palavra de restituição. Deus pode restituir aquilo que de mais precioso você perdeu. Deus pode te dar de volta aquilo que está perdido. Eu quero, para terminar esta palavra, falar sobre o quarto tipo de perda. E esta perda, gente, nós vamos celebrar a ceia do Senhor daqui a pouco. Eu penso que esta é a perda mais significante de todas elas. Chama-se perda eterna. Deixa eu te falar uma coisa. Perder alguma coisa que pode ser encontrado, beleza. Perder alguma coisa que talvez possa ser encontrado, também beleza. Perder alguma coisa que só um milagre pode trazer de volta, beleza. Mas tem uma perda que essa não tem como recuperar jamais. Ela é a maior de todas, porque ela representa o fim da tua existência nesta vida e o lugar onde você vai passar a eternidade. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, a palavra do Senhor diz assim: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Esta é uma perda que não tem como dizer assim: não, se Deus fizer um milagre, eu recupero. Porque depois que você perder a sua vida aqui, o teu destino estará selado por toda a eternidade. E aquilo que você tiver feito nessa vida vai definir aquilo que você será na eternidade. Ou seja, você define se vai perder ou vai ganhar enquanto você está nessa vida. João 3, 16 e 17.
Quando a palavra diz assim, que Deus amou o mundo tanto, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra. Jesus estava dizendo o seguinte: aquele que crer no Filho de Deus não vai perecer, não vai perder a sua alma, mas terá a vida eterna. E diz mais ainda: Deus mandou seu Filho para salvar o mundo e não para julgar o mundo. Ou seja, para aqueles que estão vivos, ainda existe uma esperança. Não importa se a pessoa hoje está vivendo numa condição de pecaminosidade extrema, não existe caso perdido enquanto houver vida. Enquanto a pessoa estiver respirando e tiver consciência da sua condição, ela tem a possibilidade de evitar essa perda. Mas uma vez que a pessoa morrer, está selado. Não adianta o pastor ir no velório orar pela família enlutada. Não adianta a pessoa pedir para que alguém durante 7 dias acenda uma vela por dia no seu túmulo. Não adianta a pessoa dizer assim: olha, no 7º dia vamos rezar uma missa. Não, nada disso vai resolver, porque depois que morreu está definido: vida ou morte, salvação ou perdição. Esta é a perda principal, queridos, e é sobre esta que eu gostaria que nós refletíssemos nesta noite, quando nós estivermos tomando a ceia do Senhor. Ainda em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8, o escritor aos Hebreus, ele vai insistir para que as pessoas venham a Cristo nessa vida. Ele diz assim: se vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. O que o escritor aos Hebreus está querendo dizer aqui? Olha, enquanto nós estamos nessa vida, ouvirmos a palavra de Deus, não vamos endurecer o nosso coração e perder a oportunidade, porque quando nós morrermos, nós estaremos selando para sempre o nosso estado eterno. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui nesta noite. Só tem crente aqui, glória a Deus. Alguém aqui gostaria de perder a sua eternidade? Quem gostaria de ganhar a eternidade, se coloque em pé em nome de Jesus. Jesus ainda vai mais adiante, que ele fala que você pode até perder tudo nessa vida para ganhar a eternidade. E é esta perda que nós temos que tomar mais cuidado, irmãos, porque a todo momento nós somos desafiados a se distanciar de Deus. E se nós nos distanciarmos de Deus, nós vamos perder a nossa salvação. Tem uma passagem na palavra de Deus que fala de um homem mercadante, que ele avistou um campo, e nesse campo havia ali uma pérola de grande valor. E esse homem se apaixonou por essa pérola. Ele desejou intensamente essa pérola. E a Bíblia diz que esse homem então vende tudo que tem, ou seja, ele abre mão de tudo. Em outras palavras, ele perde tudo que ele tinha para poder ganhar aquela pérola preciosa. Assim é o reino de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: você é essa pérola preciosa. Porque um dia Jesus abriu mão de tudo. Lá falou: Pai, deixa tudo aí, eu vou descer lá embaixo na terra como mortal entre os homens. Eu vou abrir mão da minha glória, da realeza, de tudo, apenas para poder chegar lá na terra e ganhar aqueles que são preciosos aos teus olhos. Você é uma pérola de valor aos olhos de Deus. Então, quando nós tomarmos a ceia do Senhor, nós devemos lembrar disso, que Jesus abriu mão de tudo, para que você que estava lá escondido sobre um monte de terra, Jesus olhou para você e falou: você é precioso, e Ele te deu a vida. Será que nós podemos adorar esse Jesus? Será que nós podemos glorificar esse Jesus? Será que Ele merece ouvir de nós uma palavra de adoração, uma palavra de agradecimento? Então eu quero te convidar para fechar os teus olhos nesse instante, e nós vamos orar ao Senhor. E nesta oração, eu gostaria que você, gente, por um minuto pelo menos, que você adorasse ao Senhor Jesus e expressasse para Ele
tudo aquilo que o Senhor representa na tua vida. Pode começar, adore ao Senhor. Não tenha receios de abrir a tua boca, de levantar a tua voz na casa do Senhor e agradecer a Deus. Simplesmente agradeça a Ele, porque o Senhor tem sido bom demais conosco. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor operou na vida de cada um de nós o maior de todos os milagres. O Senhor perdoou os nossos pecados. O Senhor curou as nossas enfermidades. O Senhor nos redimiu. O Senhor nos tirou da condição de perdição que nos encontrávamos, e o Senhor nos trouxe para a tua preciosa luz. Por isso nós queremos te louvar nesta noite, porque ainda que os nossos pecados tenham sido muitos diante do Senhor, o Senhor, por teu amor, nos perdoou, e o Senhor nos purificou. E nós queremos, Senhor, nós desejamos ardentemente em nossos corações estar contigo para sempre. Senhor, eu quero te pedir nesta noite, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Senhor, limpa as nossas vestes espirituais diante da tua presença. Remove, Senhor, dos nossos corações todo sentimento que não proceda de ti. Senhor, tira das nossas mentes todo pensamento que não procede de ti, Senhor. Purifica a tua igreja, o teu povo, e nos permita, Senhor, acessar o teu trono de glória neste momento de adoração, neste momento de gratidão. Permita-nos, Senhor, sentir um pouco desta glória em nossas vidas. E que venha, Senhor, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, o teu reino. Que a tua vontade, ó Deus, prevaleça sobre a vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a seguir. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, ainda todos em pé. Vamos participar da ceia do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Assim também, depois de jantar, pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, quando comemos desse pão e bebemos desse cálice, a nossa alma é labrada diante de Deus, o nosso espírito diante do Senhor declara: ora vem, Senhor Jesus, porque esta é a esperança de todos aqueles que aceitaram a Cristo nesta vida. Nós vamos orar. Eu quero pedir aqui ao presbítero Donizete para orar pelos cálices, e a pastora Eliana vai orar pelos pães. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao seu nome, Senhor, nessa noite. Pedimos, Senhor, a tua bênção, Senhor, sobre nós. Nós consagramos a ti, Senhor, esse pão que representa o sacrifício que foi feito por nós ali na cruz do Calvário. Nós te louvamos, Senhor, por esse ato, lembrando, Senhor, da ressurreição de Cristo, Senhor, do sacrifício que o Senhor fez por nós, Senhor. E por isso somos gratos, Senhor, e participamos, Senhor, em ação de graças a ti, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer
porque até aqui o Senhor já tem falado conosco, falado em nossos corações, meu Pai. Continue conosco, meu Pai. Pai, eu quero consagrar esse suco que representa o teu sangue, meu Pai, que foi derramado ali na cruz por nós, por todos nós, meu Pai. Que a partir de agora ele representa o teu sangue, meu Pai. Te apresentamos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém, meu Pai.
que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciem a morte do Senhor até que Ele venha. Ceiamos em nome de Jesus. Você pode adorar a Jesus. Se este momento é um momento importante na tua vida, então a glória a Jesus. Se a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus tem algum valor para você, então adore a Jesus neste momento. Eu vejo que ninguém faria por você, Ele deu a sua vida. Sem perdão não há salvação. E o Senhor nos purificou, o Senhor nos perdoou, nos limpou. Somos mais alvos do que a neve. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus amado. Obrigado por esta noite tão linda, tão abençoadora. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que fala, que ministra aos nossos espíritos, aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque por Jesus Cristo nós somos redimidos, fomos sarados, fomos curados. Por Jesus Cristo somos perdoados e por Ele temos acesso a Ti, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Deus. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado, meu Deus, pelas vozes que se reúnem aqui nesta noite para adorar o Teu nome. E que o Senhor guarde a Tua igreja, que o Senhor proteja o Teu povo, que o Senhor livre o Teu povo, meu Deus, de todo perigo e mal. Que a Tua bênção não se aparte das casas daqueles que Te servem. No nome do Senhor Jesus, se você pode, levanta a Tua mão. O grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo que nos redimiu, o poder do Espírito Santo que nos confere autoridade e poder para ser
na tua vida. Que Deus abençoe a todos.